Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 17, que fala assim: Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Gente, o que aconteceu aqui? Aqui no capítulo 12, a partir do versículo 19 aqui, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O que aconteceu? Naquela época lá, Abraão teve que ir, por causa da fome, teve que ir para o Egito. E nessa que ele foi adentrar no Egito, ele virou para Sarai e falou assim: Sarai, você é uma mulher muito bonita. Se você entrar como a minha mulher, pode ser que eles tomem você de mim. Então você vai entrar como minha irmã. Porém, Abraão, ele teve uma boa intenção, porém da intenção dele surgiu-se um problema. Quando Sarai adentrou junto com Abraão no Egito, a beleza dela acentuou e despertou interesse em outras pessoas. E uma dessas pessoas foi o rei daquela época. Então aquele rei tomou Sarai como esposa. Porém, o que acontece? O que aconteceu aqui? Quando ele tomou Sarai como esposa, começaram a acontecer muitas coisas em cima daquela união. Aquela união não era de Deus. Sarai era propósito de Deus na vida de Abraão. Entende? Então Abraão, de um certo modo, ele abriu mão de um propósito, de um presente de Deus na vida dele. Por medo, ele mentiu. Por medo de ser pego, por medo talvez de ser pego, de algo ser feito com ele, de ele perder a esposa, por falta de conhecimento ali, ele pecou, e ele fez um pecado muito grave, ele abriu mão de algo que Deus confidenciou a ele. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, desse contexto geral dessa história? A gente não pode abrir mão de pessoas, de propósitos, de promessa, de milagre que Deus coloca na nossa vida. Uma vez que Deus une o homem e a mulher e torna-se uma só carne, você tem um propósito na vida do seu esposo e você tem um propósito na vida da sua esposa. Você tem que cuidar dela com a mesma maneira, com o mesmo amor que você cuida da sua vida. Não é porque você tem, não é porque ela está ali, que você deve tratá-la de qualquer maneira. Aqui Abraão tratou Sarai de qualquer maneira. Ele não valorizou. Entende? O medo dele o cegou. Ele não valorizou a esposa que Deus colocou ali para ele. Entende? Então, o que a gente precisa entender disso tudo também? Tá? Não entregue de mão beijada o que Deus te deu. O que Deus te deu é teu. O que Deus te deu, Ele confidenciou a você para cuidar. Através da sua esposa virá a sua descendência. Então zele pela vida da sua esposa. Zele pela vida da tua família. Não abra mão da família que Deus te deu. Entende, gente? Valorize a mulher que está do seu lado. Valorize o homem que está do seu lado. Vocês são uma só carne. Vocês são vistos por Deus como uma união de propósitos. Então valorize essa união. Não faça desdém. Como assim? Ela já está aqui, ele já está aqui, eu não preciso me preocupar. Não. Conquiste a sua esposa todos os dias. Conquiste os seus maridos todos os dias. Não deixe o relacionamento se esfriar. Relacionamento é uma vida de mão dupla. Se um não faz, o outro não faz. Se um não dá, o outro não dá. Porque o outro não se sente amado. Porque o outro não se sente protegido. Então, ao invés de você cobrar do outro o que você quer para si, começa a dar para o outro o que tem dentro de você e começa a ter essa troca. Em vez de você reclamar no ouvido do teu marido ou no ouvido da tua esposa que ela não te dá atenção, ao invés de você reclamar, começa você dar para ela, dar para ele o que você tem, o que você quer, o que você procura. E através do relacionamento haverá uma reciprocidade. Se necessário for, para conversar. Diálogo numa relação é fundamental, porque são duas pessoas com pensamentos diferentes.
Às vezes o óbvio, que é uma coisa que é óbvia para você, às vezes passa desapercebido para o outro. Então é necessário você falar até o óbvio. Entende? E não é falar dando a entender, é falar sendo direto, é falar sendo objetivo, é falar sendo prático. Porque a partir do momento que você dá a entender algo para alguém, você está dando uma abertura para aquele alguém também pensar o que ela quer. Mas se você chegar e falar de uma forma objetiva o que você quer e o que você espera e o que você deseja, você vai estar passando a instrução para o outro o que está te incomodando e o que pode ser melhorado. E assim haver uma harmonia entre o casal. Entende, gente? Não faça como Abraão, que por medo abriu mão de Sarai. Sarai era propósito de Deus na vida dela, na vida dele. Sarai era a promessa de Deus na vida de Abraão. Através de Sarai, a união dos propósitos vieram a ser a descendência, milhares de pessoas através de Abraão. Entende? Então não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão da pessoa que está ao seu lado. Foi Deus que te deu essa pessoa? Então não abra mão dela. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu relacionamento. Entende? Muitas das vezes seremos testados, muitas das vezes seremos testados para ser aprovados por Deus. Nessas provações que nós passamos, é Deus nos transformando, é Deus nos amadurecendo, é Deus crescendo o casal, para juntos virem governar os propósitos de Deus para a vida de vocês. Então é importante que a união de vocês esteja fortalecida. É importante que a união de vocês seja uma só. Vocês são vistos como uma só carne por Deus. Não tem por que você tratar o de fora com mais carinho, com mais atenção do que a esposa ou o marido que você tem em casa. Não dê essa brecha. Quando a gente trata os de fora melhor que a nossa esposa, que o nosso marido, a gente está dando legalidade para a oposição atuar e entrar no nosso relacionamento. Porque se a pessoa que está dentro está vendo que você está dando atenção para alguém que está fora, aquela pessoa ela vai se sentir ferida e machucada. E a partir do momento que ela se sente ferida e machucada, ela está dando uma brecha, pode ser do tamanho de um fio de cabelo, para a oposição começar a atuar no seu relacionamento e esse relacionamento vir a ficar desgastado e vir a acabar. Então se preocupe com a pessoa que você tem dentro de casa. Conserte o que está estragado dentro de casa. A roupa suja é lavada dentro de casa. A roupa suja não é lavada para a família. A roupa suja não é lavada para o mundo. A roupa suja não é lavada para as pessoas de fora. A roupa suja se lava em casa. A conversa a dois é em casa. Relacionamento é a união de duas pessoas. Não é um relacionamento com união de várias pessoas dando opinião no relacionamento de vocês. Vocês querem opinião de alguém? Vá para Deus, dobre os joelhos, ore junto, busque o Senhor junto. E Ele vai passar a fazer parte do relacionamento de vocês e vai criar um alinhamento. Entende? É necessário ter sabedoria. Porque a partir do momento que aqui Abraão na história, ele correu o risco de perder Sarai. Ele agiu de um certo modo benéfico para ele, para poder apaziguar o medo que ele estava sentindo? Talvez. Porém, ele correu um grande risco ali de perder Sarai. Se Deus não tivesse intervido, hoje não existiria a descendência de Abraão. Porque Sarai estaria casado com o rei do Egito. Mas quando é a união de propósito de Deus, ninguém separa o que Deus uniu. Então Deus vai intervir quantas vezes forem necessárias na sua união. Porque o propósito de Deus é vocês dois ficarem juntos. Não é vocês dois ficarem juntos com outras mais pessoas, é vocês dois em uma só carne ficarem juntos. E o propósito de Deus é concretizado a partir de vocês. Ninguém cresce sozinho, gente. Então começa a ter mais diálogo no seu casamento, no seu relacionamento. Começa a evidenciar mais o que você está sentindo. A outra pessoa não tem a obrigação de saber o que se passa dentro de você. A outra pessoa não é vidente para saber o que você está pensando. É necessário que você fale também o que você está pensando. Entende? Isso é crescimento de relação. Isso é desenvolvimento para algo crescer, para a relação crescer. Isso é mostrar que você se importa com o outro. Fale com o outro o que você está sentindo sem impor as suas vontades. Chega para a pessoa e fala normalmente.
como você falaria com seu amigo ou com sua amiga fora do seu casamento. Só que ao invés de você levar para o outro que está fora do seu casamento situações que acontecem no seu casamento, que tem de se de respeito ao seu marido ou à sua esposa, converse da mesma maneira que você conversaria com o outro, com o seu marido e com a sua esposa. Para você falar da sua vida particular para o outro, você não tem que pisar no freio e mostrar e evidenciar a sua vulnerabilidade para o outro, porque é assim que nós agimos, né? A maioria das pessoas aqui agem dessa forma. Então, ao invés de você mostrar a sua vulnerabilidade para pessoas fora do seu casamento, que não tem nada a ver com a sua vida particular, por mais amigo que seja, por mais parente que seja, mostre a sua vulnerabilidade para o seu marido e para sua esposa. Para vocês dois crescerem juntos, numa só união, em direção aos propósitos de Deus. Não abra mão do que Deus te deu. Não queira ter a mão de Deus pesando sobre a sua vida, te cobrando por que você está abrindo mão do que Ele te deu. Entende? Cuide, zele do que Deus te deu. Zele pela sua esposa, zele pelo teu marido. Acrescente no seu casamento, acrescente no seu relacionamento. Desenvolva dentro dele, cresça junto com ele. Entende? Valorize a mulher que você tem em casa, valorize o homem que você tem em casa. Não permita de abrir brechas para Satanás atuar dentro do relacionamento de vocês. Blinde o relacionamento de vocês procurando a presença de Deus. Traga Deus para dentro desse relacionamento para haver um alinhamento nessa união. Entende? Tá difícil? Os dois oram juntos, os dois buscam juntos, os dois se entregam junto a Deus. Vocês são vistos como uma só carne. Começa a atuar como uma só carne. O que a mulher faz reflete no homem, o que o homem faz reflete na mulher. Se a mulher está insatisfeita, as atitudes dela vão refletir no homem. Se o homem está insatisfeito, as atitudes dele vão refletir na mulher. Entende? Não pense, tipo, se tá ruim, separe e arruma o outro. Não. Você foi projetado para ela foi projetada para você. A partir do momento que vem uma terceira pessoa nessa relação, estraga e detona tudo, trazendo maldição para a vida de cada um. Não faça isso. Não abra mão de quem Deus te deu. Entende? Lute pelo que Deus te deu. Lute pela sua esposa, pelo seu marido, da mesma forma que você protege a sua vida. Com o mesmo amor e com o mesmo zelo, com a mesma preocupação. O retorno disso virá conforme o relacionamento for crescendo e desenvolvendo. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.